A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma vez tratarmos acerca de um estudo da Palavra de Deus, para o teu crescimento espiritual. E vamos estar tratando sobre Daniel, aonde Daniel estava quando Ananias, Misael e Azarias foram lançados dentro da fornalha de fogo. Vamos estar aprendendo e meditando acerca desse assunto por meio da palavra de Deus. O rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia e seu reinado durou aproximadamente 43 anos. 20 anos após o sonho que ele teve de uma grande estátua, ele levantou essa estátua num campo de Dura, a 10 metros da província da Babilônia. Essa estátua era de ouro e ela media 27 metros de altura e 70 de largura. Isso é retratado no livro de Daniel, capítulo 3, verso de número 1. Daniel era governador de 127 províncias. Daniel, capítulo 2, verso de número 48. A ordem do rei era clara e objetiva. Todos deviam comparecer diante da imagem ao qual o rei havia levantado para sua glória. Porque quem não chegasse para adorar e se prostrar diante da imagem seria lançado na fornalha de fogo. Então a gente pode ver em Daniel capítulo 3, verso de número 2 e 3, que os prefeitos, os tesoureiros, chefes de províncias e também os governadores, todos que tinham cargos, todos que tinham posições, tinham que estar ali presente. E como Daniel possuía um cargo, possuía uma posição, provavelmente e possivelmente a Bíblia vai deixar bem claro que mesmo que ali não esteja óbvio nem específico o nome de Daniel, mas a gente pode ver e analisar pela palavra que Daniel também tinha que estar presente. E é por isso que nós podemos afirmar que Daniel, como uma autoridade, também está presente nesse grande evento, porque era uma ordem real. E a ordem naquela época de um rei, quando era dada, deveria ser executada e todos deveriam obedecer. Isso mesmo, Daniel está presente naquele grande evento. Mas por que Daniel não foi lançado na fornalha, já que ele está presente e teve que executar ali a ordem do rei? Por que Daniel não foi lançado na fornalha de fogo, como Azarias, Misael e Ananias? Daniel era um homem bastante inteligente. Ele tinha um dom de interpretar sonho, de decifrar enigmas e também dúvidas. A gente pode ver isso em Daniel, capítulo 5, verso de número 12. Daniel era tratado como uma divindade. A Bíblia vai deixar bem claro isso no capítulo 2 de Daniel, verso de número 46. Quando o rei Nabucodonosor, ele se prostra diante de Daniel, o adora e dá presente. A gente pode ver que Daniel, no sentido religioso, está acima do rei. Não em poder, mas em santidade, em santificação. Em Daniel é tratado como se fosse uma divindade. Daniel tinha nele, ele era conhecido como aquele que possuía o Espírito dos deuses. Então, por ser um homem sábio, por ser um homem que tinha um dom de interpretar sonhos, de tirar dúvidas, e também um homem que tinha revelações de Deus, e também por causa da sua inteligência e também da sua dedicação em servir ao Deus vivo, e também por possuir o Espírito dos deuses sobre a sua vida, Daniel, ele não foi exigido para que ele se prostrasse mediante a imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. Daniel ficou ileso, então essa ordem não serviu para Daniel. Provavelmente é deduzido que possivelmente Daniel estivesse ali de pé, ao lado do rei, vendo aquela cena. E provavelmente também Daniel, por servir a um Deus único, verdadeiro e poderoso, que é o Santo Deus de Israel, não havia também se prostrado mediante aquela imagem. O motivo de Daniel não ter lançado dentro da fornalha foi porque não foi exigido pelo fato de ele ser
considerado como aquele que possuía um espírito divino sobre a sua vida. Então, o rei não exigiu que Daniel prostrasse nem adorasse a imagem que ele havia levantado. Ao levantar a estátua de ouro, o principal objetivo de Nabucodonosor era propagar a glória do seu reino. Era também deixar um marco na história para que ele viesse a ser conhecido por seu reinado, por sua glória, por seu domínio e também pelo seu poder. Ele queria impactar, impressionar, deixar com que seu reino fosse conhecido e deixar com que ele ficasse muito falado. E a Bíblia vai dizer que por causa desse orgulho, por causa de querer expandir a sua glória, ele vai levantar essa estátua de ouro. Mas Deus ele vai entrar em ação e vai mostrar para Nabucodonosor que o único que impressiona, que impacta e que é o único Deus verdadeiro que pode ser adorado, reverenciado e respeitado é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é digno de toda honra e toda glória e também de todo louvor. A Bíblia chega a dizer no livro de Jeremias, capítulo 9, verso de número 23 e 24, que o sábio não deve se gloriar na sua sabedoria, nem o homem também pode se gloriar na sua força, nem muito menos o rico na sua riqueza, e nem o homem também pode se gloriar na sua ciência. Mas devemos, se tivermos de gloriar, nos gloriar em saber que Deus, Ele é o Senhor. E a ordem é clara de Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, verso de número 6. Todo aquele que não reverenciasse a imagem que ele havia levantado, e nem se prostrasse nem adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo. A Bíblia vai deixar bem claro que tanto Daniel quanto Azarias, Misael e Ananias não se drobaram, não se prostraram mediante a imagem qual o rei tinha levantado para a sua glória. Não só isso, mas a gente pode ver que nos dias de hoje há muitas pessoas que estão se drobando, se prostrando mediante as imagens de ouro que está diante da sua face, se postando para uma luta, para uma adversidade, para um problema, para uma prova, para uma tribulação, para uma perseguição, para uma investida do inimigo que vem sobre a sua vida. E você? Para quem você tem se prostrado? Devemos apenas nos prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia chega a dizer que Paulo vai retratar dizendo: por essa causa eu me ponho de joelhos. Paulo diz que ele só se coloca de joelho quando tem uma causa mediante a presença do Deus Todo-Poderoso. Então nós devemos adorar sim, nos prostrar sim, mas não diante de problema, nem de imagem, nem de nada, e sim diante do único Deus vivo e verdadeiro, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. A estátua de ouro que Nabucodonosor levantou para sua glória não é nada mais do que um ídolo pagão, de que uma imagem, não tem nenhum poder, não traz nenhuma edificação, não traz nenhuma representação. É apenas um orgulho, é apenas algo que ele quer mostrar como aquele que possui glória, domínio, honra e poder. É por isso que a Bíblia diz em João capítulo 5, verso de número 41, que Deus não aceita a glória de homem. Glória ali, ele não se refere à glorificação de exaltar, enaltecer a Deus glorificando ao Senhor, não. Mas a glória ali é de auto-vanglória. É da pessoa se gloriar em si mesmo, nas suas obras, nas suas ações, nas suas práticas e naquilo que ele possui. A única glorificação que devemos ter e fazer é direcionando a nossa glória. É tributamos a nossa adoração ao único e ao verdadeiro Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Tanto é que a Bíblia diz em João capítulo 4, verso de número 23 e 24, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procuram tais assim que o adore. Deus ele está procurando um adorador que não se prostre mediante imagem, que não se prostre mediante escritura e que não se prostre mediante aquilo a qual Nabucodonosor tem levantado para levar muitos crentes, para levar muitos cristãos à adoração e abandonar ao Deus verdadeiro e servir ao Deus falso. A Bíblia diz no Salmo de número 115, do verso 3 ao verso 8, que Deus está no céu e faz tudo aquilo que lhe apraz. Mas os ídolos do mundo são feitos de prata e ouro,
tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não escutam, tem mão, mas não apalpam, tem nariz e não cheiram, tem pés e não andam, e tornam semelhante a ele todos aqueles que eles adoram. A palavra de Deus também diz em Isaías 45, o verso de número 5, que o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. A palavra de Deus também vai nos retratar e vai deixar bem claro para nós, em Atos capítulo 4, verso 12, que Deus está nos céus e que abaixo do céu, aqui na terra, nenhum nome há dado a qual nós possamos ser salvos. Então só existe salvação em Jesus. Só existe a certeza da vida eterna por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o único Deus que deve ser adorado e reverenciado é o Deus vivo. Que Deus possa te abençoar e que as ricas bênçãos do Senhor decaiam sobre a sua vida de uma forma maravilhosa. Então, Daniel não foi para a fornalha de fogo. Por quê? Porque Daniel era respeitado e Daniel era tratado como uma divindade. Por isso, não lhe foi exigido que ele se prostrasse mediante a imagem de ouro a qual o rei Nabucodonosor havia levantado. Que esse estudo possa ser edificante da sua vida. Deixa o like, curte, compartilha, envia esse vídeo para outras pessoas, para que eles também possam crescer e possam se desenvolver na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até as próximas, e que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Fica na paz do Senhor Jesus.